uma atitude correta em relação ao que eu estou vivendo. Então, esse ano, nós vamos estar falando do ano da ascensão. E eu quero ler o texto que se encontra em Isaías 60, versículo de número 1. Tem outros textos, mas esse a gente vai ler hoje à noite, e alguns outros também. Mas que o profeta diz assim: levante-se, refulga, porque chegou a hora, chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Vamos falar todos juntos? Levante-se, refulga, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre mim. Glória a Deus. Então o profeta está dizendo: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz. Luz fala de vida, luz fala, do próprio Senhor Jesus Cristo, luz fala, de um posicionamento. E ele diz aqui: e a glória do Senhor raia sobre você. A glória do Senhor. E o profeta Isaías, ele é muito claro nesse texto. E ele está dando uma direção clara para quê? Para um posicionamento. Um posicionamento. Por isso eu coloquei o título da mensagem: uma atitude correta em relação ao que eu estou vivendo. Uma atitude correta em relação àquilo que eu estou vivendo. Então este somente pode ser feito, esse posicionamento, por aquele que está disposto a desfrutar, de algo novo. Aquilo que o profeta está falando bem claro: Deus tinha algo novo para aquela vida. Deus tinha algo grande para aquela pessoa. Deus tinha algo que talvez os olhos dele nem tinham visto, os ouvidos nem ouvido, nem tinha descido ao coração dele ainda, mas era o que Deus tinha preparado para ele. Mas ele tinha que se posicionar, ele tinha que se colocar de pé, ele tinha que, ter um posicionamento, uma atitude correta. Então muitas pessoas elas desistem, talvez com facilidade, quando as coisas não ocorrem como desejados. Eu creio, como eu falei para o seu Ari, ele assim, 50 anos, talvez quantas situações eles enfrentaram, mas se eles tivessem esmurecido talvez diante de uma situação daquela, talvez a gente não estaria se alegrando com eles. E assim com tantas outras conquistas, não só em relação ao casamento, ao matrimônio, mas outras conquistas que acabam, tendo, partes na nossa vida. Então, quantas pessoas elas acabam desistindo, com facilidade, quando as coisas não estão ocorrendo da forma como eles gostariam, quando eles estão se deparando com uma adversidade, uma luta, para algumas pessoas, Então, em vez de perseverarem, elas acabam se desestruturando. E é isso que o nosso adversário, eu sempre tenho falado, nosso adversário, porque Deus ele não tem adversário, mas nós temos um adversário, e o que ele mais investe na nossa vida é criar situações para que a gente venha esmurecer, para que a gente venha baixar a guarda, para que a gente venha desanimar, para que a gente pare de lutar, para que a gente deixe de sonhar. Então esse é o foco. Às vezes as pessoas estão pensando que ele quer vir para matar, e lógico que ele vem para matar, roubar, destruir, mas as formas que ele usa para matar, roubar, destruir, são as formas em que ele cria como desânimo, que ele cria tristeza, que ele cria, situações para que a pessoa ela deixe de sonhar, deixe de enxergar, deixe de viver aquilo que Deus tem para a vida delas. E essas pessoas, em vez de perseverar, elas acabam se desestruturando e em pouco tempo estão deprimidas, estão desanimadas. Elas desistem da vida, elas desistem de lutar. E a vida no sentido, nós temos que ter um posicionamento correto, uma atitude correta para aquilo que Deus ele quer se manifestar na nossa vida. E a gente até compreende quando não se tem uma atitude correta em relação àquilo que está vivendo, e principalmente quando lutamos contra um problema ou fraqueza por um longo período. Às vezes tem pessoas que já se arrastam, tem alguns problemas, eles são rápidos, tem problemas que vêm e vão, às vezes as pessoas nem percebem, já venceram, tem alguns problemas que se arrastam mais um tempo. E pastor, por que alguns problemas eles se arrastam por mais tempo? Não sei, eu posso dizer que são vários fatores,
Talvez a pessoa ela não crê na vitória, talvez ela não crê que Deus já fez algo pela vida dela, talvez ela não consiga se ver mais que vitoriosa, talvez ela ache que aquele problema não tem solução e assim por diante. Então são vários fatores, e não pode apontar que seja um somente, ou seja. Mas o que eu sei é que quando a pessoa ela não se posiciona, quando ela não toma uma atitude correta, ela acaba muitas vezes entrando para um caminho de depressão, para um caminho de tristeza, para um caminho de desânimo, e assim ela não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a vida dela. E nós simplesmente, não é incomum buscarmos um lugar aí onde a gente possa simplesmente ficar então em silêncio e aceitar. As pessoas, elas em vez de ela lutar, em vez de ela se posicionar, ela acaba se aceitando a situação, ela acaba encontrando um cantinho para ela se isolar e como que deixar, em outras palavras, que o mundo desabe sobre a vida dela. Ela aceita aquela situação. Então nós simplesmente aceitamos a situação e muitas pessoas dizem, bem, eu sempre tive essa doença, isso faz parte da minha vida, eu acho que eu nunca vou ficar curado. Meu casamento tem sido maçante sempre, e foi a vida toda, há anos, né? Por que eu deveria esperar que algo novo, que algo mudasse agora, depois de tanto tempo? São esses pensamentos. Agora, se eu quiser viver o melhor da minha vida agora, eu tenho que ter mais determinação do que isso. A gente não se cansa de falar, ou seja, né, que problemas eles surgem, problemas fazem parte da nossa vida. Mas eu tenho que ter um posicionamento muito além, né, do que aceitar. Posso estar doente? Posso, mas eu não sou um doente. Posso ter um problema na minha vida conjugal? Posso, mas a vida conjugal é uma bênção de Deus. Posso ter um problema na área financeira agora, um momento que eu estou vivendo? Sim, mas eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Eu sou uma pessoa próspera, eu tenho uma vida abundante. É isso que a palavra de Deus ela deixa clara. Então eu não posso aceitar aquela situação como sendo normal para a minha vida. É o momento que eu posso estar enfrentando, é o momento que eu posso estar vivendo, sim, mas esse momento não define a minha vida, amém? Então precisamos entender que para viver no nosso pleno potencial, a gente vai encontrar, né, resistência, a gente vai encontrar dificuldades, não existe, ou seja, nesse mundo, por mais que a gente não seja desse mundo, mas nós estamos nesse mundo, então, ou seja, as adversidades, as situações que a gente possa enfrentar, elas vão ser continuamente. Mas eu preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus. A minha atitude diante das adversidades deve ser, eu posso ter, né, sido derrubado algumas vezes na vida, mas eu não vou ficar embaixo, eu estou determinado a viver em vitória. Eu posso, alguma situação pode ter me derrubado, mas aquela situação não vai me manter derrubado, porque eu entendo que eu estou determinado a viver aquilo que Cristo tem para a minha vida. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mas quantas pessoas? Alguns de nós? Todos nós. Diga, Ele está falando comigo. Diga, Ele está falando comigo. Deus está falando comigo. Diz, Deus está falando comigo. Ele está dizendo que todos nós, com o rosto descoberto, quer dizer o quê? Não temos o véu que ele estava falando, quando Moisés colocava o véu, e esse véu, quando ele estava diante de Deus, aquela glória era tão forte, que ele botou, só que a glória chegou o momento que ela foi embora, ele permaneceu com o véu para não querer, em outras palavras, passar vergonha, então ele manteve. Mas Paulo está dizendo, nós, com o rosto descoberto, nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. E ele está dizendo, nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, nós somos transformados. Veja que é uma constância que ele está dizendo, nós somos transformados. Ele está falando, não é para uma classe de pessoas na igreja, não é para um grupo seleto da igreja, mas ele está dizendo, todos nós,
Todos nós que confessamos a Cristo, todos nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, todos nós que temos Deus como nosso Pai. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, todos nós, ele diz aqui, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. E ele diz aqui, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Na mesma imagem. Meus irmãos, prestem atenção, às vezes a pessoa ela desanima, às vezes a pessoa ela entra numa depressão, às vezes ela permite ser abatida, porque ela gostaria de ver um resultado já mais eficaz na vida dela, nessa caminhada cristã, nesse tempo de caminhada. Talvez ela gostaria de ter avançado mais, já em outras palavras, na vida santificada, numa vida de santidade, mas a palavra está dizendo que nós somos transformados, não é num momento, ou seja, que ele está dizendo aqui, nós somos salvos no momento que eu confesso a Cristo, Jesus entra na minha vida, o Espírito Santo passa a morar na minha vida, meu nome está escrito, ou seja, confirmado no livro da vida e pronto, eu sou salvo. Agora ele está falando aqui, nós somos transformados de glória em glória, cada dia mais, cada vez mais nós vamos nos tornar parecido com quem? Com Cristo Jesus. Então essa transformação não é como na salvação num ato, mas essa transformação, ou seja, é de glória em glória, de vitória em vitória, ou seja, a cada dia nós somos transformados, a cada dia Deus vai trabalhando na nossa vida. É isso que é muito claro na palavra de Deus. Então aqui não é para aquelas pessoas que jejuam mais, que ofertam mais, que meditam mais, que não faltam, ou seja, que estão em todos os... Não, tudo isso é muito importante, mas ele está dizendo todos nós, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes as pessoas pensam que Deus tem o queridinho dele. Deus não trabalha com os queridinhos, ele não faz acepção. Então ele está dizendo que o que o apóstolo Paulo diz, todos nós temos oportunidade, todos nós podemos cada vez nos parecer mais com Jesus Cristo, cada dia desfrutar mais do que a palavra nos fala a respeito da nossa vida, cada dia mais eu posso crescer em graça, em conhecimento, avançar, cada dia mais eu não preciso ficar estagnado, eu não preciso ficar parado, eu não tenho que voltar atrás no sentido de retroceder, mas eu posso a cada dia avançar. O ano da ascensão, um ano de crescer, um ano de subir, um ano de se posicionar, um ano de desfrutar cada vez mais do que, pastor? Daquilo que já me pertence, daquilo que já é nosso, daquilo que o Pai já disponibilizou para a nossa vida. Então isso é ascensão, é um posicionamento de quem se levanta, um posicionamento de quem se levanta, diz, lambando, isso aqui é para mim, a palavra está falando disso, é para mim, eu tomo posse. Se Paulo está dizendo, se a Bíblia está dizendo que com o rosto descoberto eu vou refletir como um espelho a glória do Senhor, eu sou transformado de glória em glória, na mesma imagem, não é numa outra imagem, mas é na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Lambando, isso é meu, eu quero, eu vou viver, para isso eu tenho que me posicionar. Para isso tem que ter uma atitude que parte de mim, porque a palavra já está sendo liberada, é muito claro aqui assim, então todos nós, né? Então deixa muito claro aqui, todos nós que cremos, que nos posicionemos, que nos movemos de glória em glória, de vitória em vitória, então isso é ascensão, é um posicionamento, e eu estou determinado a ter um bom casamento, para quem é casado, para quem vai casar, eu estou determinado, eu vou ter, não importa os desafios, não importa as dificuldades, não importa os levantes, eu estou determinado. Isso é fazer a diferença. Eu estou determinado, eu vou começar um emprego novo, eu estou determinado, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer como faço para o Senhor, não é para simplesmente a homens, mas eu estou fazendo para Deus, eu vou fazer para Ele independente de como as pessoas vão ver, independente dos resultados que as pessoas vão me dar, ou seja, mas eu estou determinado, eu vou dar o meu melhor.
Na segunda-feira todo mundo entra borocochô no trabalho, fica contando as misérias do final de semana, mas eu estou determinado, amanhã eu vou chegar e vou testemunhar do que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na minha casa, o quanto Ele me curou, o quanto Ele me salvou, o quanto Ele me transformou. Tive na presença de um casamento, de um casal que comemorou 50 anos de casamento. É determinação, é posicionamento. Agora, se eu chegar lá amanhã e entrar na roda dos escarnecedores, na roda dos murmuradores, na roda daqueles que só ficam murmurando, criticando, aí eu vou sair daquela roda para baixo, daquela roda deprimido, daquela roda, ou seja, sem ânimo. Então eu estou determinado a resolver problemas. Todos nós enfrentamos desafios na vida, temos coisas que vêm contra nós, e a gente vê isso na vida de Jesus, a gente vê na vida dos apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, ele nos dá uma demonstração de como foi a sua caminhada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10 ao 12. Diz o apóstolo Paulo, mas você, ele está falando para Timóteo e para a igreja, no sentido para nós, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Só cada item desse a gente poderia falar, algumas mensagens, podia trabalhar só em cima desse versículo. Agora, veja só o currículo do apóstolo Paulo, e sem falar em outros textos aí que a gente pode ver, o currículo dele era extenso, e um currículo invejável no sentido, ou seja, do que ele desfrutou de Deus. Mas veja só, no versículo 11, as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão? Não é uma palavra que a gente gosta de falar, mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quantas perseguições eu suportei, e de todas, não foi de algumas, de todas o Senhor me livrou, de todas elas. De todas. Você acha que vai ser diferente da nossa vida? Toda a perseguição, toda a luta que a gente possa enfrentar, Deus está dizendo, de todas Ele me livrou. E na verdade, todos os que querem que tem um posicionamento, que tem uma atitude correta, todos que têm uma atitude correta em relação à vida que ele tem em Cristo Jesus, todos que têm um posicionamento correto em relação à obra que Cristo realizou na sua vida, ele está dizendo, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Todos. O mesmo apóstolo que disse que todos nós, com um rosto descoberto, todos nós também que queremos viver de uma forma piedosa, no sentido aqui, de uma forma de dar um testemunho vivo, de uma forma de manifestar Cristo em nossa vida, de uma forma de manifestarmos o bom perfume de Cristo em nós. Paulo diz, vão sofrer, mas ele mesmo tempo está dizendo, como Deus livrou ele de todas as perseguições, o mesmo Deus vai livrar-nos também da mesma forma. Então nós podemos ser derrubados por fora, mas a chave para viver em vitória é aprender a se levantar por dentro. Eu vou repetir, podemos ser derrubados por fora, mas a chave para viver em vitória é aprender a levantar-se por dentro. Por dentro. Sim, precisamos aprender, meus irmãos, isso não vem no pacote pronto. Casamento, usando mais uma vez o exemplo do casamento, casamento não é um pacote pronto. Casamento é construção. Casamento não vem pronto, ou seja, é construção, assim também a nossa vida, ou seja, não é um pacote, mas, ou seja, nós precisamos aprender. Você já ouviu, eu creio, você já ouviu, alguns já ouviram aqui, aquela historinha, ou seja, daquele menino, aquela criança num culto, que a mamãe estava lá no culto e aquela criança bastante
não sei se posso dizer a palavra agitada ali em cima, mas aquela criança que não para, né? Aquela criança que corre para cá, corre para lá e sobe, desce, a mãe senta, né? Meu bem, senta lá, fica quietinha e vai de novo, e aquela criança vai de novo, e até que de repente aquela mãe pega o menino no banco, como que soca ele no banco aqui, e fica sentados, fica sentado aqui, e o menino ficou, daqui a pouco ele olhou para a mãe e disse: mãe, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Por dentro eu estou de pé. Assim é muitas vezes a nossa vida. Por fora a gente pode até estar sentindo alguma situação. Por fora a gente pode até meio que estar se arrastando, mas por dentro eu preciso estar de pé. Por fora eu posso estar arrastando uma perna, por fora eu posso estar ali com uma dor, por fora eu posso até estar ali, parece que a pessoa olha para ele, meu, o que aconteceu? Mas por dentro essa pessoa ela está de pé, por dentro ele está firme, por dentro tem um posicionamento na vida dele. E às vezes é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. As circunstâncias que nos cercam, elas podem nos forçar a ficar sentados durante algum tempo, mas nós não podemos ficar para baixo. Nós não podemos. Tem situações que elas vêm para nos querer manter sentado, manter ali curvado, mas nosso posicionamento é daquele que não aceita aquilo, mas ele se posiciona. Mesmo quando a gente esteja sentado por fora, a gente precisa se ver de pé por dentro. Eu posso até estar pensando ali, posso até sentar no momento, começar a analisar essa situação que eu estou vivendo, e pode até ter uma aparência de estar ali aceitando aquela situação, mas não. Eu estou sentado, mas eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, e aquilo vai me levantando, aquilo vai me posicionando, aquilo vai me mantendo de pé. De pé. Então eu posso ter recebido um diagnóstico desanimador de um médico, eu posso ter recebido. A gente vai fazer de vez em quando lá um exame médico, um check-up, ali o homem é difícil, mas vai, quando a mulher diz, não, eu marquei uma consulta, agora você vai lá, e a gente obedece, né, vai lá, e de repente lá fica lá, mas daqui a pouco o médico vem lá, tem uma coisinha aqui, uma coisinha lá, ou seja, não importa, o diagnóstico pode ser não ser tão bom, ele pode querer me colocar para baixo, mas dentro eu estou de pé, porque eu sei quem é o médico dos médicos. Eu sei aquele que levou sobre si toda a enfermidade e toda a doença e toda a dor. Por fora, ele está ali assim, ele está desanimado porque o diagnóstico por fora pode demonstrar alguma coisa, mas por dentro existe uma fé, existe uma certeza que Deus ele é por nós. Talvez eu possa ter perdido um empresário, o maior cliente no seu trabalho, pode ter perdido o melhor e o maior cliente, pode ter acabado de descobrir que o seu filho está metido em sérios problemas. Talvez a gente possa estar enfrentando algumas sérias adversidades e nos sentimos como se a vida estivesse desmoronando em cima de nós. E com isso a gente acaba, como que aquele menino sendo empurrado para baixo. Tudo isso e muito mais pode acontecer, mas a boa notícia é que nós não devemos e não temos que ficar para baixo. Essa é a boa notícia, mesmo que nós não possamos nos levantar por fora, mas eu tenho que me levantar por dentro. Antes de vir para cá, esse texto não está ali com os irmãos, você pode anotar depois, Ezequiel 2:1, veio esse texto, fui procurar, diz assim, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então, quando ele falava comigo, entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que me falava. Deus estava falando com um homem de Deus, põe-te em pé. Aí eu fiquei meditando, mas Deus não pode falar comigo sentados, Deus não podia falar comigo deitado. Lógico que Ele pode falar com você deitado, Ele pode falar com você sentado, Ele pode falar com você tomando banho, Ele pode falar com você no trânsito, Ele pode falar de diversas formas. Mas ele está dizendo aqui bem claro, ele tinha uma missão para o profeta aqui, ele tinha que falar uma nação rebelde, ele tinha que falar um povo de coração duro, ele tinha que falar a pessoas que o próprio Deus deixa bem claro, mesmo que eles possam rejeitar aquilo que você vai falar. Deus já falou isso para ele, olha, eles podem rejeitar até aquilo que você vai falar, mas ele diz, mas põe-te de pé, porque se você não se pôr de pé, em outras palavras, você não vai.
Se você não se colocar de pé, eu não vou te encher de coragem, de ousadia, de intrepidez, para que você possa ir. Então ele diz, põe-te de pé e falarei contigo. Um posicionamento. Meu irmão, minha irmã, se você ficar para baixo em determinada situação, quem vai vir falar com você, geralmente vai vir o inimigo. O demônio, ele vem com setas na sua mente, ele vai ver que você está vulnerável e fácil de ataque. Ele vai vir agora, se você, em outras palavras, se você se põe de pé, se você tem um posicionamento correto, Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo. Independente daquilo que você possa estar vivendo, um posicionamento. Pai, eu não estou entendendo essa situação até agora, não sei por que eu estou vivendo isso, não sei por que eu estou passando por essa situação, mas eu sei que Tu tens algo para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para mim. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha empresa. Eu sei que o Senhor tem algo novo na minha família. Eu sei que o Senhor tem algo novo. O Senhor tem algo novo. Mas para isso Deus diz, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Tenha um posicionamento correto. Tenha um posicionamento para ouvir a voz que te gera vida, a voz que te dá saúde, a voz que te sustenta. Porque a pessoa que ela está para baixo, ela vai ser, em outras palavras, uma presa fácil das vozes que querem destruir ela. A voz que colocou ela para baixo, a situação que colocou, quer terminar o serviço. Quer terminar o serviço. Terminar o serviço muitas vezes é tirar aquela vida, fazer com que ela tome uma atitude que destrua totalmente a sua vida. Por isso eu tenho que me posicionar, o ano da ascensão, se colocar de pé, uma atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Em outras palavras, nós devemos manifestar uma atitude, uma mentalidade do quê? De um vencedor. Se colocar de pé é uma atitude de um vencedor. É de um vencedor. Mantenha uma atitude de fé, meu amado, minha amada. Não se permita cair em pensamentos negativos, reclamar e culpar a Deus. A gente, nesse verão, nesse calorzão, aqui graças a Deus não, ninguém abriu a boca para falar que, meu Deus, como está quente, meu Deus, não vejo a hora de acabar esse verão. Mas só nesse final de semana eu tive a oportunidade para falar para alguns, como a Bíblia diz, enquanto durar o céu e durar a terra, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter outono e vai ter primavera. Se você não está contente com o céu e com a terra, então você já sabe que você não tem mais o que fazer aqui na terra. Então, enquanto durar o céu e a terra, enquanto a trombeta não soar, enquanto não chegarem os novos céus e a nova terra, vai ter inverno e vai ter verão. Vai ter outono e vai ter primavera. Então, Pai, obrigado. Por isso que eu falei antes, graças a Deus pelo ar-condicionado, graças a Deus pelo ventilador, enfim, Deus, Ele é bom, Ele cuida de cada um de nós, amém? Eu devo manter uma aparência inabalada e dizer, Deus, eu posso não entender isso, mas eu sei que Tu ainda és soberano na minha vida. Pai, eu não entendo que essa situação que eu estou passando, porque eu não entendo. E se eu fosse você, nem fazia a pergunta por quê, Porque a gente quer sempre um porquê que a gente está passando. Se a gente for ver Jó, o homem que era justo, que era íntegro, ou seja, que Satanás, ele vem de rodear a terra, chega diante de Deus, e Deus diz, você viu meu servo Jó? Não tem outra pessoa igual. Não tinha outro igual, só tinha Jó, no sentido de uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. E você conhece toda a história de Jó. Se você não conhece, leia os 42 capítulos de Jó, daí você vai conhecer a história de Jó. Mas ele perguntou 14 vezes para Deus por quê ele estava passando aquilo que ele estava passando. Perder 10 filhos num dia. Num dia veio a notícia dos 10 filhos morreram. No mesmo dia veio a notícia que todo o empreendimento que ele tinha desmoronou. Ou seja, todos os galpões, tudo que ele tinha de gado, de rebanho, perdeu tudo. Tudo isso e muito, de repente, se não bastasse o corpo dele enchendo de úlceras, ao ponto dele pegar um caco de telha e ficar raspando, ou seja, aquelas cascas, aquele negócio, tudo que estava sobre o seu corpo. Tudo isso. Ele perguntou 14 vezes para Deus, por quê, Deus? E Deus nunca respondeu por quê. Deus nunca. Então, se eu fosse você, não perdia tempo em dizer, Deus, por que eu estou passando por isso? Ele não vai te responder. Jó não tinha
o que nós temos a história dele. Ele, quando nós ressuscitarmos, a gente vai ressuscitar com ele, né? Eu não sei se eu vou reconhecer ele, mas eu acho que Deus vai, ó, isso aqui é Jó, isso aqui é Moisés, aquele é Abraão. Eu vou chegar só, Jó, tu morresse sem saber, mas eu já sabia por que tu passaste por aquilo, tudo. Então, não adianta a gente perder tempo, gastar saliva perguntando por quê. Mas eu tenho que me posicionar e dizer, Deus, obrigado. Independente da situação, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano, 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 soberano. Ou seja, não tem ninguém acima de Deus. Ele é soberano. Ele tem a palavra, Ele nos deu a palavra, Ele nos deu o Filho, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Você pode aplaudir a Deus por isso? Ele mesmo falou que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Diga amém, aleluia. Ele mesmo falou que ele tomaria, ou seja, nesse mal e reverteria em bênção. Gênesis 50, versículo 19 e o 20. Gênesis 50 diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Você conhece a história de José? Ele está falando com os irmãos vendem ele, jogam numa cisterna, vendem ele como escravo, enfim, ele acaba parando lá na casa de Potifar, mas depois ele se torna lá no final, ou seja, né, o segundo, ou seja, em toda a nação. E os irmãos, com medo que ele ia colocá-los na prisão ou matasse eles, ele deixa bem claro: vocês intentaram o mal contra mim. Quantas pessoas, ontem estava orando por um casal que vieram buscar, pastor, né, eu quero que o senhor, né, orasse, né, por nós, é que a gente tem lá nos vizinhos, lá tem olho gordo, tem não sei mais um outro, tem um olho mais gordo do que aquele outro olho gordo, e aquele outro tem inveja, e outro tem não sei mais o que, e o outro não sei mais o que. Eu disse, ok, eu não vou dizer que isso não existe, isso existe em todos os lugares. Tem pessoas que querem o quê? O mal. Tem pessoas que querem o mal. Tem pessoas que elas fazem de tudo para, ou seja, para causar mal nas pessoas. Mas eu disse, mas o que eu preciso entender, e que vocês precisam entender, é que se o maior ele habita em mim, se o maior ele habita em mim, tudo que vier contra mim é menor. Então, como o apóstolo João diz em 1 João lá 4, ele diz assim: filhinhos, o maior ele está em vós, e vocês venceram o maligno. Então, o maior ele está, se eu entender que o maior está na minha vida, todo aquele que se vier olho gordo, se vier inveja, se vier, enfim, feitiçaria, macumbaria, seja lá o que for que o inferno ele planeja contra a minha vida, ele vai se deparar com o maior. Ele vai se deparar com o maior. Agora, se eu não entendo que o maior ele está na minha vida, qualquer uma dessas situações vão me derrubar. Então eu preciso, José ele está dizendo, todo o mal que vocês intentaram, veja, todo o mal que os irmãos intentaram contra ele. Tem algum irmão que já intentou mal contra você? Ele está dizendo aqui, todos os irmãos, todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. Deus reverteu em bênção. Então todo o mal que se levanta contra nós, Deus ele pode reverter em bênção na nossa vida. Mas para isso eu tenho que estar de pé. Para isso eu tenho que ter um posicionamento. Para isso eu tenho que estar, ou seja, como Deus falou para o profeta, põe-te de pé. Põe-te de pé, ou seja, né, dessa posição eu quero falar com você, dessa forma eu quero te usar. Então, Pai, eu te agradeço porque tudo, ou seja, tudo está sendo conduzido através dessa obra linda e maravilhosa que Jesus fez na minha vida. Independente do que eu possa enfrentar na vida, se eu souber como me levantar por dentro, as adversidades não vão me manter para baixo. Se eu entender, se eu não entender, elas vão me manter para baixo. Se eu entender, né, ou seja, aquilo que Cristo fez na minha vida, essas situações não vão me manter para baixo. Eu preciso me manter firme. A Bíblia diz em Efésios 6,
versículo de número 13, Efésios 6, versículo 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então aqui o apóstolo Paulo está falando da armadura de Deus, que você pode ler lá em casa, na sua casa, mas ele está dizendo aqui, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Então ele está dizendo, o dia mau vem. O dia mau ele vem para todos nós. O dia mau não é para pessoa, pastor, para mim não vem dia mau. Não, Paulo está dizendo para que vocês possam resistir no dia mau. Então talvez amanhã seja um dia mau para você. Talvez durante a semana possa ser um dia mau, talvez o seja no próximo mês, não sei quando vai ser esse dia mau, mas o que eu preciso saber é que se eu estou revestido da armadura, estar revestido da armadura é o mesmo que estar revestido de Cristo Jesus. Se eu me revisto, se eu me posiciono, se eu me mantenho de pé, eu resisto, ou seja, eu venço o dia mau. E ele diz aqui, e ele ainda acaba falando, resistir o dia mau e havendo feito tudo, permanecer o quê? Firme. Permanecer firme, permanecer de pé. Não, pastor, meu irmão, o que aconteceu também que se arrastando? Não, hoje que eu lutei com um demônio, ele me deu uma rasteira aqui, me deu uma rasteira lá, estou acabado. Isso não é permanecer firme. Permanecer firme, ou seja, mesmo que eu enfrente aquele dia mau, ou seja, aquela luta, aquela adversidade, aquele levante na empresa, em casa, na rua, no trânsito, no sei lá onde, em algum lugar, mas eu enfrentei aquele dia mau e passei por aquele dia melhor do que eu entrei. Estou melhor do que eu entrei. Isso é que Paulo está falando nesse texto. Então hoje, eu posso estar numa situação em que eu fiz o meu melhor, eu orei, eu criei, declarei firme na minha fé, na verdade, na palavra de Deus, e talvez nada tenha acontecido. Alguém já passou por isso? Pastor, eu já orei, já declarei, profetizei, tudo aquilo que eu entendi para fazer eu fiz, mas parece que nada mudou. Parece que nada mudou, parece que nada está acontecendo. E talvez eu esteja tentado a dizer, de que adiantou orar se a doença continuou? O que adiantou eu orar se o problema continuou? O que adiantou eu orar se aquela situação não mudou? Talvez a pessoa ela seja tentada a pensar dessa forma. Talvez ele pense, isso nunca vai mudar. Meu casamento sempre vai ser assim. A minha empresa sempre vai ser no negativo. Sempre, todo mês tem que estar correndo atrás. Todo mês tem que estar... Talvez ela pense dessa forma. Essa doença aqui, eu já pesquisei na internet, já fui para o YouTube, já fui para todos os lugares. As pessoas que têm, se elas não morreram, elas estão vivendo com aquele mal e nunca são curadas. Talvez a pessoa ela é tentada. Mas, meu irmão, tem uma notícia para você: não desista. Permaneça de pé. Permaneça orando, permaneça crendo, permaneça confiando na fé que Deus ele te deu. Creia. Creia, meu amado, nosso Pai nos recompensará se nós nos mantermos de pé por dentro. Amém? Para terminar, Hebreus 10, 35. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vamos ler juntos? Por isso, não abram mão da confiança que você tem. Ela será ricamente recompensada. Amém? Você pode aplaudir a Deus. Não lances fora, numa outra versão. Não abra mão, é um posicionamento. Não abra mão. Não abra mão, que ele está falando aqui, da vossa confiança. Confiança em quem, pastor? Confiança em Deus. Não abra mão. Não, pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou enfrentando. Mas não abra mão. Pastor, o senhor não sabe o tamanho do problema que eu me envolvi, ok? Mas não abra mão. Pastor, o senhor não sabe, o diagnóstico, ou seja, que eu recebi do médico, ok, mas não abra mão da confiança que você tem.
Pastor, mas meus filhos, ou seja, um foi para droga, outro foi por outro caminho, mas não abra mão. Filhos são herança do Senhor, Ele é a herança de Deus, logo Ele vai estar com você novamente. Não abra mão. Você sabe, muitos pais abrem mão dos filhos, seja, e aí eu só fico, em outras palavras, murmurando, choramingando. Paulo está dizendo aqui, o escritor está dizendo, não abra mão da confiança que vocês têm. Ele está dizendo, pois a vossa confiança ela tem uma grande recompensa. Tem uma grande recompensa. Tem uma grande, ele diz aqui, ela será ricamente recompensada. Ricamente. Eu não sei qual a situação que você possa estar vivendo, mas uma coisa que Deus está falando, não abra mão da sua confiança. Pastor, mas eu já perdi a confiança nesse governo, nesse país. Não, Ele não está dizendo para olhar para essas situações. Ele está dizendo, não abra mão da confiança que você tem nele. Não abra mão da confiança que você tem na palavra. Não abra mão da confiança, porque é Ele que te guarda, Ele que te sustenta, Ele que cuida da sua vida. Ele está dizendo, a vossa confiança tem grande recompensa. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Se Deus falou algo com você nessa noite, eu não sei o que se passa na sua vida. Eu não sei se você tem enfrentado algo, mas o que eu sei é o que Paulo está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, não abra mão. Um posicionamento, uma atitude correta, uma atitude de um homem de Deus, uma mulher de Deus, não abra mão. Se posicione, se coloque de pé, creia, é Deus que é por mim. Deus é a favor da minha vida, agindo Deus quem impedirá. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa somos abençoados por Deus. Toda sorte de bênção é durante o dia, é durante a tarde, é durante a noite, é na madrugada. Enquanto eu estou dormindo, Deus está dando, Deus está operando, Deus está fazendo algo poderoso na minha casa, na minha vida, ao me levantar, ao ir trabalhar. Se eu vou para a direita, se eu for para a esquerda, se eu for para qualquer lado, Deus, Ele é por mim, Ele é a favor da minha vida, Ele está ali comigo. Pai, obrigado, porque essa é a vontade do Senhor para nós, Pai. Jesus Cristo, todas as afrontas, todos os açoites, toda a humilhação que Ele passou, mas Ele permaneceu firme, Ele permaneceu de pé. Mesmo que o seu corpo estava lá ensanguentado, mesmo que o seu corpo estava lá dilacerado, mas o seu espírito estava de pé. Mas ele estava de pé, mas ele estava convicto dessa obra que ele veio realizar, ele iria concluir. E por ele ter concluído essa obra, nós somos alcançados. Por ele ter concluído essa obra, nós somos resgatados. Nós foi pago um alto preço pela nossa vida, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, podendo te exaltar, podendo te glorificar, podendo dizer, papai, muito obrigado, papai eu te amo, papai eu te amo, Jesus Cristo eu te amo, Espírito Santo eu te amo. Pai querido, que haja em nós, em cada um de nós, cada vida presente, cada um que nos assiste, essa atitude correta, esse posicionamento, para que a gente possa viver 2025, um ano melhor da nossa vida, papai, um ano que nós seremos surpreendidos, ó papai querido, Pai, em cada nova manhã, em cada novo dia, papai, nós sendo surpreendidos mais e mais pelo teu favor, mais e mais pela tua graça, papai, que haja em nós, papai, essa visão clara de nós estarmos de pé, Senhor, e o Senhor ministrando em cada um de nós agora, o Senhor ministrando nas nossas vidas, agora em cada um de nós, essa situação, você pode colocar diante de Deus, essa situação que você possa estar vivendo, e Deus, Ele vai falar contigo agora, Deus vai ministrar na sua vida, Deus vai ministrar na sua vida, Deus vai trazer clareza, Deus vai trazer clareza, se põe de pé, um posicionamento, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mais que vencedor, Ele é por nós, sendo Ele por nós, quem vai ser contra nós?
Pai, obrigado porque uma semana extraordinária, ela já se iniciou, papai. Pai, um tempo novo já se iniciou, um tempo especial já se iniciou, papai. Pai, nós temos já ouvido ruídos de grandes chuvas, papai. Ruído de grandes chuvas, não importa se a mão é pequena, se é tamanho de uma nuvem pequena, mas o ruído é de grande chuva, o ruído é de grande chuva, o ruído é de grandes bênçãos, o ruído é de grandes milagres, o ruído é de coisas extraordinárias, o ruído é de coisas extraordinárias, o ruído é de coisas extraordinárias, o ruído é de um tempo novo, o ruído é coisas grandes que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem desceu ao nosso coração, mas é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, as nossas finanças, a nossa saúde, o nosso ministério, papai. Para essa cidade, para esse estado, para essa nação, papai, coisas grandes, coisas extraordinárias. Papai, obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Aplauda aquele que é digno, aplauda aquele que é digno, aplauda aquele que é digno, aplauda aquele que é digno.